Oi, pessoal, Diana Duarte. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês porque eu não tô me cabendo de indignação com algumas coisas. E é por conta disso que eu resolvi pedir ajuda dos universitários e fazer esse vídeo. Eu me candidatei a uma vaga de coordenação de nível 2 no Sebrae. Eu sou PCD e a vaga não era destinada a PCD, mas que eu poderia ser aceita dentro do processo seletivo, mas no momento que eu fosse para avaliação presencial, eu poderia ser desclassificada caso minha deficiência não atendesse os requisitos necessários da vaga. Pois bem, até então tá tranquilo sobre isso. Faz muitos anos que eu não me candidato a nenhuma vaga de trabalho, então eu só me candidatei ao Sebrae porque ele tem muito do que eu acredito dentro do valor de educação empreendedora. E o ano passado, quando eu fiz o Empretec, uma pessoa lá de dentro falou assim: quando aparecer uma vaga compatível com você, tenta vir fazer parte do grupo do Sebrae, do time, porque você tem muito a agregar por conhecimento, por ideias, por soluções. Pois bem, aí resolvi me candidatar à vaga e a gestão era feita por uma empresa chamada RBO. O documento do Sebrae é um comunicado, só que de fato, na prática, isso é um edital de concurso público. Excessivamente documental, burocrático e tudo mais. Até então, não tô nem reclamando da burocracia, não, tá, gente? Eu tô tão acostumada com burocracia que isso já não faz muita diferença na minha vida. O que de fato me incomodou é a forma que o processo estava sendo tratado e está sendo tratado. As inscrições foram 700 candidatos para uma vaga, para vocês terem ideia. Dada essa comunicação, depois teve um simulado que eu não consegui participar. No dia da prova presencial, você tinha que fazer online, não podia ter ninguém por perto, tinha que ter câmera aberta, áudio aberto, você não podia usar caneta, você não podia fazer anotação, você não podia anotar o gabarito, e você também não recebeu o gabarito por e-mail com seus resultados. E depois também eles falam que eles soltam o resultado da prova, e eu também até hoje não vi. E quando sai o resultado, as notas também não saem, só sai a relação de quem passou no processo, para vocês terem ideia. E isso eu acho uma tremenda falta de transparência do próprio processo. Aí é uma relação em ordem alfabética e você que lute para saber como você foi no processo. Pois bem, aí depois desse processo aprovado, você tinha o processo documental. De 700, acho que eram umas 300 e poucas na prova, e dessas 300 e poucas, todo mundo tinha que mandar a documentação para o Sebrae. A documentação pelo portal do RBO lá, a plataforma horrível deles. E aí sobe a documentação toda e tem os números de protocolo e tudo mais, e os cronogramas não sendo honrados, né? Tipo, e eles colocavam os documentos com as datas retroativas lá, tanto no site quanto na plataforma, e isso me deixou assim bem incomodado com relação ao cronograma. Pois bem, aí subi uma documentação, tudo mais, do processo. O que me deixou intrigada é que o resultado não saía. E aí saiu duas alterações de cronograma. Uma que eles iam informar os deferidos e os indeferidos da documentação, e a outra que eles iam prorrogar novamente a abertura dos documentos, porque houve uma instabilidade na plataforma no dia, nas datas que eles liberaram para subirem as documentações, e as pessoas que não puderam participar vão poder subir a documentação. Porém, eles soltaram esse cronograma de subir a documentação de novo na semana do dia da véspera de feriado. E eu achei muito estranho, mas de várias etapas do processo eu entrei em contato com a RBO, com o Sebrae, e tipo assim, todo mundo sendo muito vago dentro das questões. Achei bem ruim isso. Quando foi no processo documental, que eles liberaram lá os deferidos e os indeferidos, mas não colocaram quais documentos tinham sido deferidos e qual tinham sido indeferidos, ou o que estava faltando dos indeferidos, é, de fato, eu me questionei. E aí, no dia 6 eu liguei pro pessoal para perguntar quais eram os documentos que de fato tinham sido indeferidos para mim providenciar, porque dia 8 era véspera de feriado prolongado, né? E aí eu não consegui porque o pessoal já estava encerrando o expediente. Pois bem, no outro dia, depois de 10 tentativas, eu consegui, depois de persistir que a menina da recepção deixasse meu telefone e pedisse para alguém ligar, uma pessoa me ligou, que me passou para outra pessoa, e aí eu falei, olha, o processo está muito ruim, não está tão claro para uma vaga de coordenação, acho que a comunicação tá bem ausente, assim, o ruído está muito alto dentro do processo, né?
e que deixa na dúvida se está sendo transparente ou não. É um direito de quem está fazendo o processo saber disso. Falou que não, que era muito transparente, enfim. Defendeu a pauta do SEBRAE e a RBO. Mas não tinha saído ainda quais documentos eram, e era véspera de feriado. Aí eu perguntei para ela assim, tá, na sexta-feira, se eu tiver dúvidas e os documentos tiverem alguma coisa faltante, eu posso entrar em contato na sexta-feira com o pessoal do RH? Ela falou assim, não, a gente vai emendar o feriado. Eu falei, mas tá certo, vocês soltarem os documentos para serem subidos na plataforma na semana, no dia do feriado, que a plataforma ia liberar no dia 8 para subir a documentação. Ela falou assim, mas se você precisar, você corre para fazer a documentação no dia 12, na segunda-feira. Eu falei, mas não tá certo isso. Tipo, vocês não vão estar disponíveis na sexta-feira para atender a gente. Eu acho que isso tá errado, ao meu ponto de vista, né? Ela falou assim, é o que tem que fazer, não tem muita opção. Foi o que foi decidido dentro do cronograma. Moral da história, nem dia 6, nem dia 7 saiu o resultado dos documentos indeferidos, só tinha saído uma relação em ordem alfabética. O processo seletivo é para uma vaga para 700 pessoas. Daí caiu para 400 e pouca, dessas 400 e poucas documentais, depois quando saiu o deferido e indeferido foram para cento e poucas, quase 200 pessoas. E aí depois eles abriram a prorrogação para subir as documentações de novo, do dia 8 ao dia 12. E aí no domingo, que era dia 11, foi quando a plataforma abriu os resultados, que daí eu consegui verificar o que estava faltando na minha documentação de indeferida, que eu só consegui subir ela na segunda-feira, dia 12. Então, assim, eu nunca vi um processo desse tipo, né? Eu queria a ajuda dos universitários, porque realmente, assim, eu nunca me senti tão mal em fazer um processo seletivo com tanto descaso desse jeito, ainda mais vindo do Sebrae, que é a empresa, assim, que eu sempre acreditei que fosse incrível nessa experiência e que eu poderia agregar muito. Mas por ser uma vaga de coordenadora, eu imaginei que essa relação fosse mais saudável dentro do processo, né? E aí não, eu subi a documentação na segunda, bem indignada, né, na segunda do dia 12, e aí a resposta do resultado do processo só saiu ontem, e os documentos todos que eu mandei para correção continuam como indeferidos no portal do RBO. E aí, não tô na relação de habilitadas, de todas as pessoas habilitadas, e para completar o processo, eles só iam ficar com 30 pessoas o processo todo. A minha pergunta que eu quero fazer, assim, e eu queria que o Sebrae e as pessoas de RH e da minha comunidade pudessem me ajudar, isso está correto? Normalmente o processo tem que ser dessa forma? Para cargos dentro do mercado, assim. E outra pergunta que eu tenho eu mandei uma reclamação pro Sebrae questionando sobre isso, porque eles soltaram essa habilitação dos 30 ontem, dia 20, o processo presencial é dia 23, e várias pessoas de outros estados se candidataram à vaga. Não somente isso, não ficou claro também dentro do processo o que as pontuações das provas não saíram, tá? Até agora nesse processo não liberaram também, então, tipo, fica a esmo. E a questão toda é correto receber a documentação de 300 e poucas pessoas para depois filtrar a documentação dessa forma? Porque isso, onde eu fico pensando é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que você tem que somente receber as documentações mínimas necessárias para o propósito que você está fazendo os requisitos. Então, nesse caso, se eles colocaram que eles selecionariam as 30 melhores notas do processo, isso está correto, de fato, receber de 300 pessoas a documentação desse jeito? O mais correto não era selecionar já as 30 primeiras pessoas do processo e depois, conforme elas não atendessem os requisitos técnicos, eles irem chamando as outras pessoas para ir se enquadrando dentro deste processo? Eu não tenho clareza sobre isso, porque faz muito tempo que eu não me candidato a uma vaga, e eu queria entender se o mercado todo está tendo esse mesmo comportamento, se algumas pessoas poderiam compartilhar comigo, e alguém do Sebrae, de preferência, pudesse ser mais explícito comigo, porque eu formalizei hoje uma reclamação no Procon sobre isso, porque
eu nunca vi tamanho descaso de eu não ter direito de saber quais são as minhas notas dentro do processo seletivo e essa negligência toda do processo, porque para mim isso para mim é um processo seletivo negligente. Alguém pode me ajudar aí na comunidade com relação a isso? Realmente, assim, eu ficaria muito agradecida. A parte mais que depois que eu me questionei é que a classificação de PCD também não é colocada ao ponto, e isso também é uma coisa que eu fico me questionando, como eu não sou de RH, né? Como que funcionam esses processos e de que forma eu tenho que entender isso para mim me candidatar, caso eu venha me candidatar de novo a alguma vaga para o mercado com relação a essas questões, de que forma está sendo feito isso, porque eu entendo que vagas com coordenação, gestão e tudo mais, elas tinham que ser tratadas com mais empatia para você realmente filtrar o fit de contratação dentro do propósito da empresa. Mas isso que está acontecendo, de fato, não é isso. Alguém pode me ajudar? Obrigada, pessoal.